Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Moçada, vamos terminar hoje a questão da direção espiritual no subsídio, né? O sacerdote e ministro da misericórdia divina. Nas orientações práticas, depois estará a conclusão e estaremos finalizando o curso também. Diz assim, vai do número 87 até o número 134. E começa assim na página 59. Orientações práticas. Itinerário ou caminho concreto da vida espiritual, que vai do número 87 até 98, me parece. É isso mesmo. O discernimento do espírito na direção espiritual. Diz assim, número 87. A partir desta linha fundamental de direção espiritual, e levando em consideração a realidade odierna, no entrelaçamento entre a graça e as situações sociológicas e culturais, podemos deduzir algumas orientações práticas que sempre são abertas a novas graças e às novas circunstâncias. A aplicação do aconselhamento espiritual, direção, acompanhamento, deve levar em conta a vocação eclesial específica, o carisma peculiar ou a graça especial. Sendo uma pessoa, é necessário conhecer suas circunstâncias concretas de vida, família, trabalho, etc. Em se tratando de uma vocação ou de um carisma específico, é oportuno prestar atenção aos diversos momentos do caminho. E aí diz assim, número 87, anota. No Código de Direito Canônico, descreve-se a direção espiritual nos seminários, nas casas religiosas, nos institutos seculares. Vejam-se outros documentos sobre a direção espiritual dos sacerdotes na vida consagrada, nos seminários e noviciados, na nota final desta parte, no parágrafo 134. Aí vai. Eventualmente, precisa-se prestar uma especial atenção aos casos e situações particulares, como a mudança de estado eclesial, o desejo de maior perfeição, a tendência ao escrúpulo e os fenômenos extraordinários. Número 88. É oportuno começar o caminho de direção espiritual com uma releitura da vida. É de grande ajuda ter alguns propósitos ou um plano de vida que enfatiza o relacionamento com Deus, oração litúrgica e pessoal, a relação fraterna, a família, o trabalho, as amizades, as virtudes concretas, os deveres pessoais, o apostolado e os instrumentos de espiritualidade. Em tal projeto de vida, podem aparecer as aspirações e dificuldades e o desejo de doar-se mais a Deus. É muito útil concretizar os meios a serem empregados no caminho da oração, da santidade, virtudes, dos deveres do próprio estado
da mortificação ou das pequenas canseiras da vida cotidiana, etc. Número 89. No momento inicial, tende-se a estimular o surgimento dos atos de piedade e de perseverança, nas virtudes de oração e de adesão à vontade de Deus, de algumas práticas de apostolado, de formação de caráter, memória, inteligência, afetividade, vontade, de purificação, de formação à abertura e uma postura de autenticidade sem duplicidades. Podem ser enfrentados, então, casos de aridez, inconstância, entusiasmo superficial ou passageiro. É o momento justo para arrancar e plantar, para conhecer a paixão dominante e orientá-la com retidão. Um segundo momento é definido como adiantamento, do qual se impele ao recolhimento e à vida interior, a maior humildade e mortificação, ao aprofundamento nas virtudes e ao melhoramento da oração. Chega assim ao momento de maior perfeição, no qual a oração é mais contemplativa, tentando-se cortar as preferências. Distingue-se aí um aspecto ativo e outro passivo. Ou então, pode-se secundar fielmente a ação da graça, que é sempre mais surpreendente, aprendendo a passar a noite do espírito ou noite da fé. O aprofundamento na humildade leva aos gestos de caridade. Então aqui tem o momento inicial, o adiantamento e ao momento de maior perfeição, que está no número 89 a 90. 91. Cada uma das virtudes necessita de uma atenção específica. As luzes, as inspirações ou moções do Espírito Santo são recebidos neste caminho, que é de contínuo discernimento para uma maior fidelidade e generosidade. Os casos concretos de graças especiais ou de fraquezas espirituais devem ser enfrentadas com devido estudo, incluindo a colaboração de outras pessoas mais especializadas, sempre com grande respeito. É útil seguir um plano de vida que seja subdividido simplesmente num conjunto de princípios, objetivos e meios. Ou então, indicar-se as metas, o estágio em que se encontra, onde se quer chegar, quais obstáculos podem ser encontrados e quais instrumentos devem ser utilizados. Exerce uma incidência direta na vida espiritual, número 92, o sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, para construir a unidade de vida necessária aos presbíteros e aos fiéis leigos. Entre os meios concretos, na página 62, diz, da vida espiritual, além das fontes principais, Eucaristia, palavra e oração, são relevantes pelos seus aspectos práticos, a létio divina ou a meditação, segundo os métodos diversos, a prática assídua do sacramento da reconciliação e a leitura espiritual, o exame de consciência particular e geral, os retiros espirituais, a leitura espiritual da vida e obra dos santos e autores de espiritualidade. Direciona o caminho do conhecimento próprio, da confiança filial e da dedicação generosa. Número 93, vamos lá. É normal que se apresentem algumas crises de crescimento e de amadurecimento no caminho cristão, que podem ser verificadas de modo diverso. A noite escura da fé pode apresentar-se em vários momentos, mas especialmente quando a pessoa se aproxima mais de Deus, até experimentar uma espécie de silêncio ou ausência de Deus, que é, na verdade, um falar e uma presença profunda do próprio Deus. O acompanhamento espiritual é, então, mais necessário do que nunca, desde que sigam as indicações que nos deixaram os grandes santos
e mestres espirituais. Vamos lá. Existem muitos momentos de aridez, de derrota, de desentendimento, de calúnia e também de perseguições no apostolado, que podem vir por um erro de pessoas boas, a perseguição dos bons. O conselho espiritual deve ajudar a viver o mistério fecundo da cruz como o dom peculiar de Cristo amigo. Número 94. Apresentam-se situações particulares da vida cristã. Tratam-se eventualmente de luzes e emoções do espírito e desejos de maior dedicação e apostolado. Mas existem igualmente momentos de ilusões enganadoras que podem derivar do amor próprio e da fantasia. Podem dar-se também desencorajamento, desconfiança, mediocridade ou negligência, e também tibieza, ânsia excessiva de ser admirado, falsa humildade, etc. Número 95. Agora uma explicação. Quando são verificados casos ou fenômenos extraordinários, é necessário ater-se aos autores espirituais e aos místicos da história eclesial. Tenha-se presente que estes fenômenos podem ser fruto da natureza ou também, no caso, que proviessem da graça. Podem exprimir-se de modo imperfeito por motivos psicológicos, culturais de formação, de ambientes sociais. Aqui vai. Os critérios que a Igreja sempre seguiu para constatar sua autenticidade baseiam-se sobre conteúdos doutrinais da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério, a honestidade da pessoa, sobretudo a sinceridade, a humildade, a caridade além da saúde mental e os frutos permanentes de santidade. Número 96. Existem também doenças e fraquezas psíquicas ligadas à vida espiritual. Às vezes, são de caráter mais espiritual, como a tibieza, a aceitação habitual do pecado venial ou das imperfeições, sem o interesse de corrigi-los. Essa é a tibieza. E a mediocridade, superficialidade, cansaço para o trabalho, sem um sustento na vida interior. Essas fraquezas podem estar ligadas também ao temperamento, ânsia de perfeccionismo, falso temor de Deus, escrúpulos sem fundamento, rigorismo ou laxismo e etc. Número 97. As fraquezas ou doenças deste tipo neurológico, mais ligados à vida espiritual, como a histeria, necessitam de atenção de especialistas em espiritualidade e psicologia. Geralmente, manifestam-se como uma excessiva busca de atenção ou uma profunda insatisfação de si mesmo, que tenta atrair o interesse e a compaixão de todos, produzindo frequentemente um clima de agitação eufórica no qual pode ser envolvido o próprio diretor espiritual, crente de proteger uma vítima ou uma pessoa privilegiada. Essas manifestações não têm nada a ver com a verdadeira contemplação mística cristã, que, admitindo a própria fragilidade, não procura granjear a atenção dos outros, mas exprime-se na humildade, na confiança, no esquecimento próprio, para servir os outros, seguindo a vontade de Deus. Aqui está, tema muito complexo, né? Mas aqui, em linhas gerais, a gente já apresentou itinerário, o caminho concreto, que, como as etapas da vida, alguns problemas, etc. Agora, do número 98 ao número 100, o discernimento do Espírito Santo na direção espiritual. Vamos lá, moçada, 98. Com a ajuda do acompanhamento ou conselho espiritual, à luz desta vivência da fé, é mais fácil discernir a ação do Espírito Santo na vida de cada indivíduo, que leva sempre à oração, à humildade e ao sacrifício,
a vida ordinária de Nazaré ao serviço, a esperança, seguindo o modelo que nos é oferecido por São Lucas na vida de Jesus, sempre guiada pelo Espírito Santo para o deserto, os pobres, a alegria pascal no Espírito. Então esse é o maior discernimento, né? Que é levar a pessoa à oração, à humildade, ao sacrifício, à vida ordinária de Nazaré, como Jesus, e à alegria. 99 vai falar: a ação do espírito maligno, olha, é acompanhado pela soberba, autossuficiência, tristeza, desencorajamento, inveja, confusão, ódio, falsidade, desprezo pelos outros e preferências egoístas. Sem o aconselhamento ou o acompanhamento espiritual, é muito difícil de definir os campos, sobretudo quando se acrescem o temperamento, a cultura e as qualidades naturais, os campos ou temas aos quais se deve aplicar ao discernimento são aqueles que se referem ao caminho da vocação, na circunstância da vida de cada dia, da contemplação, da perfeição, da vida fraterna e da missão. Mas existem outras situações pessoais e comunitárias que demandam um discernimento particular, como a mudança de estado de vida, as novas luzes ou moções, as mudanças estruturais, algumas fragilidades, os fenômenos extraordinários, etc. Número 100. Assim como o Espírito sopra onde quer, não se podem dar normas ou regras rígidas para o discernimento, mas os santos e os autores espirituais se reportam a certos constantes sinais da ação do Espírito de amor, que age para além da lógica humana. Uma situação espiritual não poderia ser bem discernida sem a paz no coração, que se manifesta como dom do Espírito Santo, quando não se busca o próprio interesse ou prevalecer sobre os outros, mas o melhor modo de servir a Deus e aos irmãos. Então, o conselho espiritual, no contexto do discernimento, opera com a garantia da liberdade interior, não condicionada por preferências, pessoas, nem pelas modas do momento. Para realizar um bom discernimento são necessários, olha só, oração, humildade, desapego das preferências, escuta, estudo da vida e da doutrina dos santos, conhecimento dos critérios da Igreja, exame atento das próprias inclinações exteriores, disponibilidade de mudar, liberdade do coração. Deste modo, educa-se para uma consciência sã, ou seja, para o amor que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Agora vem aqui as qualidades do diretor espiritual. Vamos lá. Número 101 ao número 105. Em geral, pede-se aos diretores que tenham um grande espírito de acolhida e de escuta, com senso de responsabilidade e disponibilidade, com tom de paternidade, de fraternidade e de respeitosa amizade, sempre como serviço humilde de quem oferece um conselho, evitando o autoritarismo, o personalismo e o paternalismo. Além do que a dependência afetiva, a pressa e a perda de tempo em questões secundárias, com a devida discrição e prudência, sabendo pedir conselho oportunamente aos outros com as devidas reservas. Essas realidades são integradas pelo dom do conselho. Não deve faltar uma nota de bom humor, que, se autêntico, é sempre respeitoso e contribui para redimensionar muitos problemas artificiosos e a viver mais serenamente. Número 102. Para exercitar o dom do conselho, requer-se o conhecimento ou ciência teórica e prática da vida espiritual, a experiência desta,
o sentido de responsabilidade e a prudência. A harmonia entre estas qualidades fundamentais exprime-se como proximidade, escuta, otimismo, esperança, testemunho, coerência no suscitar desejos de santidade, firmeza, clareza, verdade, compreensão, amplidão ou pluralidade de perspectivas, adaptação, perseverança no processo ou caminho. Geralmente, o diretor ou conselheiro espiritual escolhido, proposto ou indicado é apenas um, com o objetivo de assegurar a continuidade. Na vida de alguns santos pode-se observar uma grande liberdade em consultar outros e em mudar de diretor, quando se constata que é melhor para a vida espiritual. A eventual mudança de diretor deve ser sempre possível e livre, quando existem motivações válidas para um maior crescimento espiritual. O diretor, número 103, deve conhecer bem a pessoa que ajuda, para que procurem juntos os sinais da vontade de Deus, no caminho da santidade e nos momentos especiais da graça. A diagnose versará a respeito do modo de ser, das qualidades e dos defeitos, do desenvolvimento da vida espiritual, pessoal e etc. A formação dada corresponde ao momento da graça. O diretor não faz o caminho, mas o segue assistindo a pessoa em sua realidade concreta. Quem guia as almas é o Espírito Santo, e o diretor deve secundar a sua ação. Deve manter constantemente um respeito profundo pela consciência dos fiéis, criando um relacionamento adequado para que haja uma abertura espontânea da consciência. E sempre agindo com respeito e delicadeza. O exercício do poder de jurisdição da Igreja deve sempre respeitar e reservar a reserva e o silêncio do diretor espiritual. Número 104. A autoridade do diretor não é fundamentada no poder de jurisdição, mas é aquela própria do aconselhamento e de orientação. No entanto, exige uma fidelidade de base que se traduz numa docilidade filial sem paternalismo. A atitude de humildade e confiança do diretor o levará a rezar e a não se desencorajar quando não consiga ver os frutos. Muito bom, hein? Número 5. Nas instituições de formação sacerdotal e de vida consagrada, assim como em algumas iniciativas apostólicas, frequentemente, justamente para garantir a formação indicada, indicam-se alguns conselheiros, diretores e mestres, deixando ampla margem para a escolha do diretor pessoal, em particular quando se trata de um problema de consciência e de confissão. Agora, do número 106 ao número 9, qualidades de quem é objeto de direção espiritual. Número 106. Da parte de quem é objeto de direção espiritual, deve existir abertura, sinceridade, autenticidade e coerência, colocada em prática através dos meios de santificação, liturgia, sacramentos, oração, sacrifício, exame. A periodicidade das conversas depende dos momentos e das situações, porque não existe uma regra fixa. Os momentos iniciais da formação requerem uma periodicidade mais frequente e assídua. É melhor que a conversa seja feita espontaneamente, sem esperar para ser chamado. Número 107. A liberdade na escolha do diretor não reduz a atitude de respeito. Se aceita a ajuda com espírito de fé. A conversa deve ser feita com sobriedade,
oralmente ou lendo qualquer anteriormente escrita, prestando contas da própria consciência e da situação na qual se encontra em relação ao plano de vida, pensado em vista da direção. O normal é que se peça conselhos sobre as virtudes, os defeitos, a vocação, a oração, a vida de família, a vida fraterna, os próprios deveres, especialmente o trabalho e o apostolado. A abordagem de fundo é aquela de quem pergunta como agradar a Deus e como ser fiel à sua vontade. Grande informação aqui. 108. A autenticidade da vida espiritual é evidenciada na harmonia entre os conselhos solicitados ou recebidos e a vida prática coerente. O exame pessoal é muito útil para o conhecimento próprio, além da participação aos retiros espirituais coligados à direção espiritual. O cristão deve sempre agir com total liberdade e responsabilidade. A função do diretor espiritual é ajudar a pessoa a escolher e também a decidir livre e responsavelmente diante de Deus aquilo que deve fazer com maturidade cristã. A pessoa dirigida deve assumir livre e responsavelmente o conselho espiritual e, se vier a errar, não deve descarregar a responsabilidade sobre o diretor espiritual. Muito bom, hein? Agora, do número 110 até o número 116, é a direção espiritual do sacerdote. O padre também deve fazer direção espiritual. O ministério do sacerdote é ligado à direção espiritual. Contudo, ele também tem necessidade de aprender a receber esta direção para saber oferecer melhor aos outros quando lhe peçam. Quando o sacerdote recebe a direção espiritual, é necessário levar em conta o fato de que a sua espiritualidade específica possui como fulcro a unidade de vida. No exercício do ministério, esta unidade de vida, segundo o concílio, é vivida com simplicidade pelos presbíteros em sua realidade concreta, seguindo na prática do ministério o exemplo de Cristo, nosso Senhor, cujo alimento era fazer a vontade daquele que o enviou para realizar sua obra. São dons e carismas vividos em estreita relação de dependência do próprio bispo, em comunhão com o presbitério da igreja particular. Tanto na experiência pessoal quanto no exercício ministerial da direção espiritual, todos os campos da vida espiritual, contemplação, perfeição, são enfocados em uma dimensão trinitária, cristológica, pneumatológica, eclesiológica, antropológica e sociológica. Número 111. O plano pessoal para a vida espiritual do sacerdote, além de incluir a celebração cotidiana do sacrifício eucarístico e da recitação diária do ofício divina, poderia ser composto da seguinte forma: diariamente dedicar-se por um tempo à meditação da palavra e por alguns minutos à leitura espiritual. Reservar um momento todos os dias para a visita ao Santíssimo Sacramento ou para a adoração eucarística. Periodicamente encontrar-se com os outros sacerdotes para um auxílio recíproco, reunindo-se para rezar, para fazer um pouco de partilha, para colaborar, para preparar homilias, etc., para colocar em prática e apoiar as orientações do bispo em relação ao presbitério, projeto de vida, o diretório, formação permanente, pastoral, sacerdotal. Recitar diariamente uma oração mariana, como o Santo Rosário, para manter a fidelidade a estes compromissos, e todos os dias fazer o exame de consciência geral e particular.
Nesse ministério ou serviço de direção espiritual, o sacerdote, como no ministério da reconciliação sacramental, representa o Cristo bom pastor, guia, mestre, irmão, pai e médico. É um serviço intimamente ligado ao ministério da pregação, da direção da comunidade e do testemunho de vida. Número 113. A ação ministerial é estreitamente ligada ao acompanhamento espiritual. Por isso, cabe aos sacerdotes, como educadores da fé, cuidar por si ou por outros que cada fiel seja levado no Espírito Santo a cultivar a própria vocação segundo o Evangelho, a uma caridade sincera e operosa e a liberdade com que Cristo nos libertou. De pouco servirão as cerimônias, embora as belas, bem como associações, embora florescentes, se não se ordenam a educar os homens a conseguir a maturidade cristã. Os presbíteros ajudá-los-ão a promoverem esta maturidade, para que até nós, acontecimentos grandes ou pequenos, consigam ver o que as coisas significam e qual é a vontade de Deus. Olha aqui, no número 113, lá na página 72. Sejam ensinados também os cristãos a não viverem só para si, mas segundo as exigências da nova lei da caridade, cada um assim como recebeu a graça. Administre mutuamente, e assim todos cumpram cristamente os seus deveres na comunidade humana. Número 114. Quem aprecia verdadeiramente a direção espiritual, não apenas a recomenda no próprio ministério, mas a pratica pessoalmente. Quando não se perde de vista o objetivo principal da direção, discernimento da vontade de Deus em todos os aspectos do caminho, da santidade e apostolado, podes encontrar o modo justo de fazê-la e recebê-la habitualmente. Número 115. O convite a praticar a direção espiritual deve ser um capítulo importante e permanente de qualquer plano pastoral, que deve ser sempre ao mesmo tempo pastoral da santificação e da missão. Os fiéis podem ser formados neste caminho com a pregação, a catequese, a confissão, a vida litúrgico-sacramental, especialmente na Eucaristia, os círculos bíblicos e grupos de oração, o testemunho do próprio ministro, que também pede conselho no devido tempo e nas circunstâncias oportunas. É lógico passar de alguns destes serviços ou ministérios ao encontro pessoal, ao convite para uma leitura espiritual, para os retiros espirituais, estes também personalizados. Número 116. Frequentemente, a direção espiritual, como ministério, está ligada à confissão, onde o sacerdote age em nome de Cristo e mostra uma atitude de pai, amigo, médico e guia espiritual. É o servidor do perdão e orienta o caminho da contemplação e da perfeição, com respeito e fidelidade ao magistério e à tradição espiritual da Igreja. Agora aqui, do número 117 a 121, é a direção espiritual na vida consagrada. Diz assim: as pessoas consagradas, segundo sua diversa modalidade, seguem uma vida de radicalismo evangélico e apostólico, chegando a uma especial consagração, mediante a profissão dos conselhos evangélicos. Na vida consagrada, será preciso levar em consideração o carisma específico, o carisma fundacional e a consagração especial para a profissão, bem como as diversas modalidades de vida contemplativa, evangélica, comunitária e missionária, com as correspondentes constituições e regras. Número 118. O percurso rumo à vida consagrada
segue etapas que prevêem uma preparação imediata, também para um longo termo, aprofundando a autenticidade da vocação com o suporte de convicções ou motivações evangélicas que dissipam as dúvidas sobre a identidade, de decisões livres, sempre para alcançar a verdadeira idoneidade, conjunto de qualidades. Número 119. Existem problemas concretos que poderiam ser afrontados, como de crescimento ou de maturidade, se a pessoa consagrada dedicasse uma atenção mais assídua à direção espiritual. Problemas que podem ser de solidão física ou moral, de insucessos aparentes ou reais, de maturidade afetiva, de amizade sincera, de liberdade interior na fidelidade e a obediência, de aceitação serena do celibato como sinal de Cristo esposo para a Igreja esposa. Número 120. A direção espiritual das pessoas consagradas apresenta aspectos peculiares, além dos já indicados anteriormente. O segmento evangélico, a vida fraterna e a missão recebem impulso de um carisma particular, dentro de uma história da graça, com a profissão e o compromisso especial a ser a visibilidade do meio-mundo, de Cristo casto, pobre e obediente, e a memória viva da forma de existir e atuar de Jesus. A direção da pessoa que segue uma forma de vida consagrada pressupõe um caminho peculiar de contemplação, perfeição, comunhão, vida fraterna e missão, que faz parte da sacramentalidade da Igreja, mistério de comunhão e missão. É necessário ajudar a que se receba e se viva o dom assim como é, pois se trata de seguir a Cristo mais de perto, procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, tendendo a um amor de totalidade pessoal e esponsal, que torna possível estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo. 121. Os sacerdotes que são convidados a prestar este serviço de acompanhamento espiritual saibam que todos os religiosos, homens e mulheres, como porção eleita na casa do Senhor, são dignos de cuidado especial para seu proveito espiritual em benefício de toda a Igreja. Está aqui bem resumido. Agora, a direção espiritual aos leigos é a última parte. Espero que vocês possam seguir comigo, que assim chegamos ao final deste capítulo, mas que é muito lindo, muito profundo, e os senhores, além de me ouvir, terão que ler depois sozinhos. A direção espiritual do leigo, 122. A chamada universal à santidade, em qualquer concretização da vocação cristã, não sofre nenhuma redução, porque é sempre chamada à mesma perfeição. Amai, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. A direção espiritual é oferecida aos cristãos, chamados à santidade enquanto leigos, pressupõe a vocação cristã à perfeição, com particularidade de ser fermento evangélico no mundo e de agir a partir da própria responsabilidade pessoal em comunhão com a Igreja. O diretor espiritual deve ajudar na relação pessoal com Deus, concretizar o modo de participação na Eucaristia e a oração, o exame de consciência e a unidade de vida, formar a consciência, ajudar na santificação da família, do trabalho e das relações sociais. Trabalhar assim é oração, estudar assim é oração, investigar assim é oração. Não saímos nunca do mesmo, tudo é oração, tudo pode e deve levar-nos a Deus, alimentar este convívio contínuo com Ele, da manhã até a noite. Todo trabalho honrado pode ser oração, e todo trabalho que for oração é apostolado. Deste modo,
a alma se enrijece numa unidade de vida simples e forte. Como recordava o Papa Bento XVI, todos os batizados são responsáveis pelo anúncio do Evangelho. Os fiéis leigos são chamados a exercer a sua missão profética, que deriva diretamente do batismo, e testemunhar o Evangelho na vida diária, onde quer que se encontrem. A direção ou aconselhamento espiritual dado aos leigos não quer indicar nenhuma carência ou imaturidade de sua parte, mas é sobretudo um auxílio fraterno por parte do conselheiro, para que possam agir espiritual e apostolicamente, atuando como autênticos discípulos de Cristo, nas realidades humanas do trabalho, da família, da sociedade política e econômica, para santificá-las a partir de dentro, levando sempre a própria responsabilidade e iniciativa. Só um segundo. Vocês estão acompanhando, não? E vejam como é bonito a profundidade do que estamos falando. Então, continua aqui no número 123. A direção espiritual dos leigos tende então ao caminho da santidade e do apostolado, sem reducionismos, visto que estes não são apenas participantes do ofício sacerdotal, profético e real de Cristo como qualquer batizado, mas vivem esta realidade com uma graça especial de sua presença no mundo, que lhe dá funções próprias e indispensáveis na missão da Igreja. Eles são chamados por Deus para que aí, exercendo o seu próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, ajudem a dilatar o reino de Deus e a informar e atuar com o espírito cristão a ordem temporal, ou seja, para iluminar e ordenar de tal modo as realidades temporais que elas sejam sempre feitas segundo Cristo. O acompanhamento espiritual levará então a que se tornem participantes da própria missão salvadora da Igreja, fazendo-a presente e ativa no meio das coisas temporais. 124. A ajuda do conselheiro espiritual é necessário tanto para a vida interior quanto nas diversas circunstâncias cotidianas, sociais, familiares e profissionais, sobretudo nos momentos da vida familiar e sociopolítica, nos quais é necessário apresentar-se e testemunhar os critérios fundamentais da vida cristã. Também na vida mais atarefada de qualquer apóstolo, se existe o desejo de santidade, é possível achar um espaço para o aconselhamento espiritual. Então aqui está muito citado os documentos do Vaticano sobre a direção espiritual dos leigos, tá bom? Deixa aqui, do número 125 até o número... até o fim, nós vamos ver a harmonia entre os diversos níveis formativos no caminho da direção espiritual. O cristão é orientado em um caminho de configuração com Cristo. Pode-se falar de diversos níveis ou dimensões da formação: humana, espiritual, intelectual, profissional, pastoral. São aspectos que se integram e se harmonizam reciprocamente na comunhão eclesial e em vista da missão. Trata-se sempre da pessoa como membro de uma comunidade humana e eclesial. É preciso considerar de maneira justa a dimensão ou nível humano, pessoal e comunitário, visto que a pessoa humana precisa ser avaliada corretamente, ser amada e ser capaz de amar na verdade da entrega. Isso pressupõe um caminho de liberdade que se constrói à luz da comunhão com Deus, amor
onde cada pessoa é uma relação de dom. A pessoa se constrói, então, em seus critérios objetivos, na escala autêntica de valores, nas motivações ordenadas ao amor, nas atitudes de relação e de serviço. O aconselhamento espiritual inspira-se no mistério de Cristo, à luz da qual se decifra o mistério do homem. A pessoa é educada a dar-se e a dar. Por isso aprende a escutar, estar juntamente com os demais, compreender, acompanhar, dialogar, a cooperar e a começar amizades sinceras. Estas virtudes humanas do cristão são cultivadas à luz da fé, da esperança e da caridade, para pensar, estimar e amar como Cristo. Os textos do Concílio e do Magistério Pós-Conciliar convidam a esta formação humana, que se concretiza na sensibilidade para a justiça e a paz, a harmonia na diferença, capacidade de iniciativa, admiração e abertura a novos valores, constância, fortaleza, disponibilidade para novos empreendimentos, fraternidade, sinceridade, acolhida, escuta, colaboração, zelo pelos relacionamentos humanos e pelas boas amizades. Cita aqui, Presbitório Ordinis, Exortação Pastori Vobius, etc. O caminho da vida espiritual, número 127, porque é um caminho de busca e de vivência experiencial da verdade, de bem e da beleza, realiza-se na harmonia entre a inteligência, vontade, memória e significados. Então, a formação exprime-se numa certa estabilidade de ânimo, pela capacidade de tomar decisões ponderadas e por um juízo reto sobre os homens e os acontecimentos. É um caminho que harmoniza o cumprimento do dever, o amor contemplativo, o estudo e a ação externa, como um processo necessário para a unidade de vida do apóstolo. O aconselhamento espiritual ajuda a conhecer e a superar a própria fragilidade no campo das decisões, das lembranças, dos sentimentos e dos condicionamentos sociológicos, culturais e psicológicos. Então vamos lá, vamos continuar. Número 128. A direção espiritual oferece um auxílio para programar melhor o tempo da oração, da vida familiar e da vida comunitária, da dedicação aos filhos, ao trabalho e ao repouso, valorizando o silêncio interior e também exterior e descobrindo o significado positivo das dificuldades e sofrimentos. O acompanhamento a este nível humano e cristão pode responder a 3 perguntas: quem sou? Com quem estou? Relações. Qual o meu objetivo, missão? Sobre a ação da graça divina, critérios desejosos, motivações, valores e atitudes são informados pela fé, a esperança e a caridade, com as consequentes virtudes morais, ou seja, pela vida em Cristo. O ser humano cristão educa-se para realizar-se amando na verdade de sua doação a Deus e aos irmãos. Em todo este processo, diz o número 128 no último parágrafo, é necessário considerar a relação entre a graça e a natureza, assim como na relação entre fé e razão, distinguindo e harmonizando, porque a graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa, como diz São Tomás. Este é um tema de extrema importância no momento de concretizar algumas orientações e alguns meios que dizem respeito à psicologia e à diferença cultural, como também a diversidade dos carismas, que se inserem nas diferentes circunstâncias humanas e, sobretudo, aos conteúdos na fé. Número 129.
é necessário encontrar uma unidade entre natureza e graça, no qual esta última prevaleça, como participação na vida divina ou vida nova. Um dos aspectos do espírito tecnicista moderno e palpável na propensão a considerar os problemas e as moções ligadas à vida anterior somente do ponto de vista psicológico, chegando-se mesmo ao reducionismo neurológico. Assim, esvazia-se a interioridade do homem e progressivamente vai se perdendo a noção da consistência ontológica da alma humana, com as profundidades que os santos souberam pôr à descoberta. O problema do desenvolvimento está estritamente ligado também com a nossa concepção da alma do homem, uma vez que o nosso eu acaba muitas vezes reduzido ao psíquico e a saúde da alma é confundida com o bem-estar emotivo. Prestem atenção. Na base, estas reduções têm uma profunda incompreensão da vida espiritual e levam-nos a ignorar que o desenvolvimento do homem e dos povos depende verdadeiramente da solução dos problemas de caráter espiritual. Cita aqui o nosso querido Bento XVI na encíclica Caritas in Veritate. Número 130. Tendo em vista a tipologia clássica seguida pelos padres da Igreja, como aquela de Hipócrates, o conhecimento dos temperamentos e dos caráteres pode ser útil para orientar e moderar a magnificência, para que não decaia no orgulho e na autossuficiência, temperamento colérico, a afabilidade, para que não se desvirtue na vaidade e na superficialidade, temperamento sanguíneo, a tendência à vida interior e à solidão, evitando o risco de se cair na passividade e no desencorajamento, temperamento melancólico, e a perseverança e equanimidade, para que não se transforme em negligência, temperamento fleumático. Olha que lindo, vou ler de novo. Diz assim: o estudo dos temperamentos pode ser útil para orientar e moderar. 2 pontos. A magnificência, para que não caia no orgulho e na autossuficiência, temperamento colérico. A afabilidade, para que não se desvirtue na vaidade e na superficialidade, temperamento sanguíneo. A tendência à vida interior e à solidão, evitando o risco de se cair na passividade e no desencorajamento, temperamento melancólico. E a perseverança e equanimidade, para que não se transforme em negligência, temperamento fleumático. É neste nível ou dimensão humana que se apresenta o tema da ajuda psicológica. Esse acompanhamento pode, em determinados casos e em condições bem precisas, ser ajudado, mas não substituída por formas de análise ou de ajuda psicológica. E aqui tem uma nota. A propósito, a congregação... Não, cita João Paulo II, depois cita. Aqui, para isto podem se consultar os documentos da Igreja, que apresentam quais são conveniências e as condições para que esses instrumentos sejam utilizados de maneira justa. A propósito, a Congregação para a Educação Católica, Orientações Educativas para a Formação ao Celibato Sacerdotal de 74 e muitos documentos, diretrizes sobre a formação dos seminaristas e etc. aqui. Número 131. Como é lógico, a direção espiritual privilegia o nível ou dimensão espiritual, porque o aconselhamento destina-se principalmente a melhorar a fidelidade à própria vocação, o relacionamento com Deus, a oração e a contemplação. A santidade ou perfeição, a fraternidade ou a comunhão eclesial e a disponibilidade para o apostolado. Por isso, o programa de vida espiritual deve ser pensado com base a um projeto, linhas de vida espiritual, com alguns objetivos proporcionados a nível de maturidade espiritual, a serem alcançados pela pessoa, acompanhada
com respectivos meios correspondentes. Número 132. A dimensão humana, cristã e espiritual deve alimentar-se com o estudo e a leitura. Poder-se-ia falar de uma dimensão intelectual ou doutrinal da direção espiritual. A formação intelectual necessária para a vida espiritual deve continuar e ser ampliada na vida, inspirando-se nos santos, nos autores espirituais e nos escritos clássicos de espiritualidade. A direção espiritual nesta dimensão intelectual ou doutrinal, orientada para o mistério de Cristo, anunciado, celebrado e vivido, para o mistério de Cristo, que atinge toda a história do gênero humano, continuamente penetra a vida da Igreja e se atua principalmente pelo ministério sacerdotal. A orientação cristológica da vida espiritual constitui a base mais idônea para um bom resultado na pregação, uma linha mais querigmática, e na condução para o caminho da contemplação, da caridade e do apostolado. A direção espiritual, com esta dinâmica doutrinal, favorece o gosto pelo estudo individual e coletivo, além de incentivar a leitura assídua, individual e coletiva, dos grandes clássicos da espiritualidade de todos os tempos, do Oriente e do Ocidente. Número 133. No aconselhamento e acompanhamento espiritual está contido necessariamente o campo da dedicação apostólica. Examinem-se, então, as motivações, as preferências, a realidade concreta e o modo pelo qual o dirigido se demonstra mais disponível para o apostolado, a fim de que o Espírito Santo infunda serena audácia que os leva ao Espírito, que o Espírito Santo infunde, que leva os apóstolos a transmitir aos outros a sua experiência de Jesus e a esperança que os anima. Somente com esta liberdade espiritual, o apóstolo saberá enfrentar as dificuldades pessoais e ambientais de cada época. A direção espiritual, nesta dimensão apostólica ou pastoral, abrange o modo de dar testemunho, de anunciar Cristo, de celebrar a liturgia, de servir nos diversos campos da caridade. Quanto falta a direção espiritual para o caminho de perfeição ou na generosidade evangélica, será difícil que os planos pastorais incluam a orientação principal da própria pastoral, que é de guiar as pessoas e a comunidade para a santidade ou identificação com Cristo. Terminamos, 134. O caminho da direção espiritual é de ajuda para fazer com que a formação teológica e pastoral seja relacional. Em qualquer tema doutrinal e prático, procura-se viver o encontro pessoal com Cristo e o seguimento evangélico, em comunhão com os irmãos, para partilhar e continuar sua missão. O serviço da direção espiritual contribui para a formação pessoal e para a construção da igreja de comunhão. Aqui, na nota 122, temos aqui sobre a direção espiritual vários documentos citados. Aqui eu quero apenas dizer uma coisa. Eu sei que o tema é longo, mas eu quis ler de um só sopro para que nós pudéssemos ter uma visão de conjunto. Prometo que na última aula farei também uma síntese da síntese. O importante é que nós começamos a aprender, a ouvir e a pensar e a captar. Vamos resumir depois, né? Então tá bom, muito obrigado, paz e bem, que Nossa Senhora nos ajude nessa missão tão linda de dirigir as almas. Paz e bem.